E aí, galera, vamos nessa. Hoje, na continuação da nossa matéria, nós vamos ver o artigo 5º, inciso 16 a 21. E eu quero falar um pouquinho também de sindicato. Quero fazer essas comparações, ok? Então, nós vamos falar sobre direito de reunião, associação, cooperativa. Perfeito. Bom, primeiro que reunião, associação, cooperativa são direitos. Pensem comigo, todo mundo comigo, galera. São direitos por quê? Porque a nossa Constituição, ela ampara pelo princípio da isonomia os diferentes. Então, tudo isso aqui foi feito para respeitar os princípios democráticos, porque no Estado democrático o direito de reunião é visível. Porque no Estado democrático o direito de associação, sindicato, cooperativa é visível. Mas foi também para proteger quem? Sempre o lado mais fraco da relação. Por exemplo, no direito de reunião, o povo pode estar pedindo mais democracia. No sindicato, é o empregado pedindo mais direito. É o sindicato defendendo o lado mais fraco da relação, que são os empregados. Então, isso vem por isonomia para proteger, tecnicamente, o lado, o princípio, ou, de certa forma, uma ideia, uma ideologia dos mais fracos. Entenda isso. Então, o tempo todo, a Constituição é regrada pela igualdade, pela isonomia. Por isso que direito de reunião, associação, cooperativa e sindicato são previstos no texto. Quando eu entendo o porquê, eu não decoro mais. Perfeito. Agora, pensa com a professora. O que acontece? Tudo isso é amparado pelo texto face ao princípio da isonomia. Então, se é direito, gente, isso não se decora, desculpa, isso se entende. Não precisa de autorização. Professora, por que não precisa de autorização? Porque o próprio texto já autorizou, haja vista que é um direito. Haja vista que é um direito. Se é direito, já foi autorizado, isso não se decora, se entende? Perfeito, ok, professora, e daí? E daí que agora a gente vai esquartejar isso. Vamos trabalhar separadamente o direito de reunião, associação, cooperativa e sindicato, mas sindicato está no artigo 8º, faz parte dos direitos sociais, mas eu quero passar essa ideia. Eu repito novamente sindicato na aula de direitos sociais, mas eu quero que você entenda essa ideia em conjunto. São direitos para protegerem os mais fracos, princípio da isonomia. Se é direito, eles podem ser pessoas regulamentadas juridicamente, se necessário, e já não precisa de autorização do Estado. O próprio Estado, tecnicamente, já permitiu como direito fundamental reunião, associação e cooperativa, e sindicato como direito social. Perfeito. Ok. Bom, dito isso, agora eu vou esquartejar um pouquinho, tá? É bem simples, isso é muito cobrado em prova, portanto, atenção, tá? O que acontece? O artigo 5º, 16, prevê o direito de reunião. O direito de reunião tem as seguintes características. Primeiro, eu já falei, não precisa de autorização. É o que mais cai no concurso. Então, é essa frase mágica que eu tenho que prestar atenção no concurso. Questão, não precisa de autorização. É isso que eu preciso guardar. Segundo, é um direito temporário, não é permanente. Esse direito temporário tem que ser realizado de forma pacífica e legal. Quando o texto diz, gente, é permitida a reunião pacífica e legal sem armas, é porque com armas não é nem pacífica nem legal. Concorda comigo? Então não vamos viajar, mas se for uma reunião de policiais, pelo amor de Deus, né? Essa é a teoria da cocaína. É claro que se os policiais estão reunidos, eles têm o porte de arma. Agora a gente não vai discutir isso aqui. Vamos ter bom senso, sempre, porque nós somos sobrenaturais. E sobrenatural sempre tem bom senso. Então é óbvio que se tem um sindicato dos policiais, convocou os policiais, vai ser uma reunião pacífica para eles terem lá a discussão dos direitos deles. Conseguiu entender o que eu disse? E o problema é deles, a associação dos policiais em todo o território nacional.
Conseguiu entender? Sem problema nenhum. Então, sempre com raciocínio lógico e bom senso, hein? Concurseiro tem que ter bom senso. Então, reunião é um direito temporário, pacífico e legal. Então, quando o texto diz sem armas, é porque o texto está proibindo atividade ilícita. Isso não se decora, se entende. Ok? E você só tem que dar um aviso prévio que vai usar o local para que não haja outra reunião no mesmo local. Ok. Então, aqui eu quero fazer algumas observações. O STF entende que nenhum direito fundamental é absoluto, e eu bato isso o tempo todo em todos os direitos fundamentais. Quando nós estudamos a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem versus o direito de informação, eu ensinei para os doutores que, em certos momentos, prevalece o direito de informação quando a informação é real, verídica ou histórica e não prevalece a intimidade. Ou seja, houve a relativização dos direitos. Então, quanto ao direito de reunião, também existe a relativização dos direitos. Volto a dizer aos doutores, não existe direito absoluto. Todos os direitos são o quê? Relativos. Então, se a banca diz, o direito de imagem, o direito de reunião, o direito de associação é absoluto, falso. Não existe direito absoluto. Os direitos foram relativizados. Questão de concurso. Atenção. E quando eu dou o aviso prévio que eu vou usar o local, eu tenho esse direito de dar o aviso prévio que vou usar o local e o poder público, por algum motivo, pode me negar. Porque, por exemplo, vai ter outra reunião no mesmo local, porque naquele dia não poderia ter uma reunião lá de forma fundamentada. Então, perceba que o Supremo Tribunal Federal entende que o direito de reunião, quando o cara avisa que vai usar o local, desde que de forma fundamentada, o poder público pode negar. Então, nada é direito absoluto. Agora, essa fundamentação tem que ter o quê? Lógica jurídica. Então, atenção para essa relativização. E isso também você só vai falar no concurso se o concurso seguir esse caminho, dizendo o direito de reunião poderá ser negado de forma fundamentada. Verdadeiro. Se o concurso é seco, tipo assim, o direito de reunião só é possível se comunicar que vai usar o local previamente para que não haja outra reunião no mesmo local. Verdadeiro. Agora, se a banca diz o direito de reunião só é permitido se houver autorização e for avisado que vai usar o local, falso, porque o direito de reunião não precisa de autorização. Já foi autorizado no texto. Então, nós estamos falando do Instituto e de questões do concurso. Atenção! Atenção! Perfeito? Fechado. Lembrem que o direito de reunião sofre restrição no artigo 136, parágrafo 1º, estado de sítio, restrição no estado de sítio. O estado de sítio, ele é um estado, no estado de defesa, perdão, no estado de defesa. Ele é um estado temporário, é um problema localizado em determinada área, é um problema muito sério localizado em determinada área. Então, durante o estado de defesa, ele sofre restrição, não é suspensão. Então, para concurso público, se trocar a palavra restrição pela palavra suspensão, está errado. Errado. A CESP troca. As melhores bancas trocam. Atenção. Atenção. É assim que se estuda, né? E durante o estado de sítio, artigo 139, no estado de sítio dos casos do artigo 139, inciso 1, tem que ler com atenção, tá? 137, inciso 1, esse direito poderá ser suspenso. Então, no estado de sítio, a palavra para o concurso é suspensão. No estado de defesa, restrição. Então, o direito de reunião, ele sofre restrição no estado de defesa, suspensão no estado de sítio. Agora, tem que ter atenção que o estado de sítio é somente nos casos do 137, inciso 1, em casos de comoção intestina, situações graves, né? E também nos casos de, quando o 137, inciso 1 diz,
quando o estado de defesa não é suficiente e o estado de defesa é transformado em estado de sítio ou comoção intestina. Então, o mundo hoje já vive essas situações. Muitas vezes o Congresso Nacional permite essa decretação para que a gente não viva uma situação pior. Prestem atenção no mundo. Prestem atenção no mundo. Então, para você suspender o direito de reunião, você precisa decretar o estado de sítio na forma do artigo 137, inciso 1. Amém? Beleza. Então, primeiro falamos do direito de reunião. Muito importante isso tudo que eu falei para os doutores. Eu acho que isso é, hoje, mega importante para o concurso público, aula atual. A troca das palavras gera o erro no concurso. Então, fechando reunião. Reunião não precisa de autorização, concurso público. É um direito temporário, tem que ser sempre pacífico e legal. Eu dou o aviso prévio que vou usar o local para que não haja outra reunião no mesmo local. O direito de reunião durante o estado de defesa pode sofrer restrição, não pode sofrer suspensão. Trocou a palavra, erra a questão, atenção, bota aí no teu caderno, troca a cor da caneta. Durante o estado de sítio, nos casos do artigo 137, inciso 1, o direito pode ser suspenso. Nos casos do artigo 137, inciso 2, guerra ou invasão estrangeira, meu amor, todos os direitos são retirados. E se todos os direitos são retirados, num estado de guerra, você não tem que nem falar em direito de reunião, que aí morre todo mundo junto, né? Então, sempre com raciocínio lógico, para não fazer uma pergunta que não é cabível. As perguntas dos concurseiros devem ser pertinentes, porque isso tem lógica jurídica. Então, não me pergunta. Professora, nos casos do artigo 137, inciso 2, a gente está aí junto na parada, você não vai me perguntar o que ocorre. O que ocorre tem que correr da bala, porque guerra a gente tem direito até a morrer. Não é isso? É mesmo, professora? Pergunta não pertinente. Perfeito. Bom, dito isso, a gente agora passa a análise da associação e da cooperativa. Antes de eu mudar o tópico, eu queria muito falar com vocês o seguinte. O Supremo Tribunal Federal entende que a passeata pela liberalidade das drogas no Brasil é conceituado pelo STF como direito de reunião. Então, para quem não sabe, essa decisão já foi dada há muito tempo. É bom saber que a passeata pela liberalidade e pela legalidade das drogas, é defesa de uma ideologia, portanto, consagrado para o Supremo Tribunal Federal como direito de reunião. Perfeito. Bom, dito isso, falei tudo que me vem à memória sobre o direito de reunião. O que acontece? Agora a gente vai ver do artigo 5º, inciso 17 a 21. 22 é propriedade. Ok. O 17 a 21 fala sobre... aí eu vou fazer diferente. Associação e cooperativa. Gente, usa a cabeça. Ambas são pessoas jurídicas. Então, uma associação e uma cooperativa, diferente do direito de reunião, tem caráter permanente. Permanente. Então, tem caráter permanente. Ó. Então, é pessoa jurídica. Se registra como PJ, tem caráter permanente. Ok. Ambas têm que ser pacíficas e legais. Ambas. Só que o que me chama a atenção, e eu vou zerar desse lado e vou continuar desse lado, observe o texto. O artigo 5º, 16 a 21, ele diz, né, 17 a 21, salvo engano é o 18. O 18 diz, associação e cooperativas, aí ele diz, e cooperativas, atenção, acho que é o 5º 18, hein? E cooperativas na forma da lei. Ele não dá o na forma da lei para a associação.
Então, quando eu tenho sempre na Constituição, na forma da lei, a banca bota no concurso público associações e cooperativas, vírgula, independente de lei. Cooperativa não é independente de lei. Cooperativa é na forma da lei. Concurso público é o detalhe. O detalhe. Principalmente a Sebrasp, CESP, como todo mundo conhece, ESAF, FCC, FGV. Essas bancas grandes de concurso público vivem de detalhes. Somente cooperativa é na forma da lei. Associação tem liberalidade. Como assim, professora? Vou te explicar. Por exemplo, eu posso fazer associação de todos os pontos que são necessários, desde que tenha legalidade. Por isso que eu tenho associação de morador, associação de servidor, associação de magistrado, associação de polícia rodoviária federal. Associação, eu posso ter várias. Entendam isso. E é óbvio que a associação defende interesses coletivos, de todos. Tá, prof, daí? Diferente da cooperativa. Eu não posso ter cooperativa para qualquer coisa. Para uma cooperativa existir, para ela se registrar como pessoa jurídica, obrigatoriamente, primeiro, ela tem que ter uma lei que permita que aquilo que está sendo cooperativado exista. Então, cooperativa somente na forma da lei. Associação não tem esse requisito. Ok? Fechado? Perfeito, galera. Junto com a professora. E daí? E daí que falei isso? Falei. Ok. Agora pensa comigo. Tanto uma associação quanto uma cooperativa tem interesse de terceiro. Ou seja, quem bota a grana é o associado e o cooperativado, sempre usando as terminologias jurídicas corretas. Associação, associado, cooperativa, cooperativado. Perfeito. Então, presta atenção nisso. Ou membros da cooperativa. Também a banca usa isso. Ah, a senhora está pensando sempre onde? Na banca. Sempre penso na banca. Então, se tem interesse de terceiro, aqui tem dinheiro de várias pessoas e no Brasil não se admite a autotutela. Por que no Brasil não se admite a autotutela? O cara que é presidente da associação está roubando, eu vou lá e mato. Não é assim. Ninguém faz justiça com as próprias mãos. Todo mundo, quando tem um problema, busca o poder judiciário. Por isso que o artigo 5º, inciso 19, na minha cabeça é o 19, ele diz, para ela ser dissolvida, dissolução é extinção. Entenda isso. É a terminologia jurídica usada. Para ocorrer a dissolução de uma associação, de uma cooperativa, de um sindicato, não importa, gente, uma entidade de classe, para ocorrer a dissolução, para ela ser extinta, somente através do poder judiciário, porque no Brasil não existe autotutela, porque no Brasil ninguém faz justiça com as próprias mãos. Exatamente, se não se decora, se entende. Então, somente através do poder judiciário. Beleza. Questão de concurso. Questão de concurso. A banca diz que, lembrando que, óbvio, entrou com a ação judicial. Inicialmente, o trabalho da associação na liminar será o quê? Suspenso. Inclusive, isso está escrito no artigo. Bota uma coisa na sua cabeça. No processo, a liminar só suspende. No processo, a liminar só suspende. Liminar não é mérito, doutor. O mérito vai extinguir. Com o mérito ocorre a dissolução. A liminar suspende. Bota isso na cabeça. Então, o mérito faz a dissolução. O que a banca faz? A banca diz que o Ministério Público, já vi isso 400 vezes, que o Ministério Público pode suspender ou dissolver uma associação. Não pode. O Ministério Público, ele trabalha como fiscal da lei. Qual é a principal função do MP? A principal função do Ministério Público é auxiliar o Poder Judiciário e observar se as regras constitucionais estão sendo cumpridas. Mas
quem tem jurisdição, quem pode dizer o direito é o Poder Judiciário. Então, entenda que se eu vou fazer a dissolução, se eu vou extinguir, para você aprender, uma associação, uma cooperativa, um sindicato, onde tem dinheiro de terceiro, somente através do Poder Judiciário. Perfeito? Ok. Eu acho que eu falei tudo. E para resumir, o texto diz que a associação... Olha só que coisa imbecil. Desculpa, eu acho isso imbecil. Que a associação só pode ser lícita. Claro, no Brasil a gente não pode permitir uma ilegalidade. Isso não se decora, se entende? Desculpa. A associação só pode ser lícita e não pode ser paramilitar. Claro, paramilitar é contra o Estado constituído e ele já tinha dito anteriormente que não cabe associação ilícita. Então ele está repetindo a mesma ideia porque a Constituição ela tem essa coisa de ser repetitiva por tudo que o Brasil já sofreu. Ele não precisaria falar, hein? Quando ele diz não é permitida associação ilícita, ele não precisaria citar a paramilitar porque a paramilitar é ilícita. Raciocínio repetido. Tem razão, professora. Exatamente. Isso é estudar e entender. A associação e a cooperativa são pessoas jurídicas que precisam se regulamentar. Lembrando que cooperativa só pode existir na forma da lei. E se elas forem extintas, dissolvidas no mérito, somente através do Poder Judiciário. O Ministério Público não tem esse poder. Já falamos sobre isso. A liminar suspende, o mérito dissolve. Porque no Brasil não existe autotutela. E se na associação e na cooperativa existe interesse de terceiros, acabou? Se existe interesse de terceiros, é óbvio que para dissolver, como um não pode matar o outro e nem entender que uma coisa é de uma coisa do outro, somente o judiciário vai dissolver, dando o destino final aos bens de uma associação ou de uma cooperativa. Me fiz clara, né? Isso é muito importante e cai muito em concurso. Portanto, atenção com o tópico. Perfeito. E eu falei que eu ia comparar os sindicatos. Então, o sindicato, ele está no artigo 8º. Eu não vou explorar muito o sindicato agora, mas ele é feito para defender uma classe de trabalhadores, né? Uma classe econômica e uma classe que tem direitos individuais homogêneos. Ou seja, um sindicato, ele defende interesses que tenham a mesma afinidade. Então, eu tenho sindicato dos sapateiros, sindicato dos metalúrgicos, e eu posso ter sindicato, por exemplo, do pessoal que trabalha no porto. São trabalhos diferentes, mas os direitos, eles são os mesmos, são direitos afins. Então, o artigo 8º já não é direito fundamental do 5º de primeira geração. Artigo 5º, primeira geração. Todo mundo sabe disso. Todo mundo. Vocês sabem disso. Já falei sobre isso. Ok. E sindicato, segunda geração, direito social. Tá, professor, e daí? E daí que os sindicatos, eles também defendem uma classe, são pessoas jurídicas para serem extintos também somente através do Poder Judiciário. E aí, óbvio, tem a justiça competente para decidir os conflitos dos sindicatos. Agora, por que eu faço questão de fazer essa comparação? Porque eu penso nos remédios constitucionais. Então, eu gosto de fazer essa amplitude na matéria para você já começar a viver os remédios constitucionais. Então, vamos lá. Eu vou apagar essa parte aqui, ó. E quero todos vocês comigo. O que acontece? Quando nós dermos ênfase aos remédios constitucionais, eu quero que vocês observem os remédios coletivos. Que remédios coletivos? Mandado de segurança, que nós vamos estudar, e mandado de injunção. Eles podem ser individuais ou coletivos, tá? E a gente vai estudar o cabimento de cada um, as características, correntes. Não é o momento, eu quero fazer a aplicabilidade dele em relação ao que eu estou ensinando.
que acontece? Tanto para o mandado de segurança quanto para o mandado de junção, a gente encontra isso no 570 e no 571. Na verdade, você vai encontrar isso na lei do MI, que é a lei 13.300 de 2016. E aqui você vai encontrar na lei também de mandado de segurança. Mas esse aqui é bem esclarecedor. Nós vamos ver isso passo a passo, que é a lei 12.016 de 2009. Ok, prof, daí? E daí que no mandado de segurança e no mandado de injunção, a associação, para fazer a propositura de um ou de outro, tem que ter registro há pelo menos 1 ano. O registro não é para o sindicato, e a banca mistura os dois textos. Por isso que eu faço questão de fazer essa diferenciação aqui, quando eu dou o tópico. Então, professor, o que a senhora está dizendo é o seguinte: a associação tem que ter registro há pelo menos 1 ano. Exato. A entidade de classe, o sindicato, não tem. Entendeu? Então, eu preciso observar essas diferenças, porque a banca faz um texto só, questão. Então, olha o detalhe. Ok. O partido político, que também pode propor as duas, ele tem que ter o quê? Representação no Congresso. Ele tem que ter um deputado federal ou um senador. É ou, hein? Não é e. É ou, hein? Não é e. Então, olha o detalhe. Então, professor, uma associação tem que ter isso, um partido político tem que ter isso. E o restante? Por exemplo, quem é o restante? Entidades de classe, sindicatos, confederação, federação, ó. Confederação, federação, sindicatos. Tá comigo, não tá? Conselhos federais de medicina, Conselho Federal da OAB. Então, quando eu digo entidades de classe, eu estou abrindo o verbo. Eles têm algum requisito para propor MS coletivo e MI coletivo? Sim. O requisito é outros. Eles têm que ter pertinência temática. Eles só podem ingressar para aquilo que eles defendem. Eles não podem ingressar para aquilo que eles não defendem. Então, veja, os outros têm que ter pertinência temática. Perceba. Por isso que o Supremo Tribunal Federal, para dar ênfase ao que eu estou dizendo, tem o entendimento, isso também está na lei, mas está na súmula 629 e na súmula 630, o quê? Que para as entidades de classe estarem propondo essas ações coletivas, isso independe da autorização dos associados na associação também. Então, professora, a associação também pode ingressar com MS coletivo? Pode, desde que tenha 1 ano de registro. E independe da autorização dos associados. Para o MS coletivo, independe. Preste atenção, hein? Que para uma associação ingressar com MS individual, precisa da autorização. Anota aí. Para uma associação ingressar com MS individual, precisa da autorização. Mas para o coletivo, não precisa. Independe. E todos os outros independem. Que todos os outros, confederação, federação, sindicato, tanto para o coletivo quanto para o individual. A associação tem a diferença, os outros não. Então, anote, confederação, federação, sindicato. Se vai entrar com MS coletivo ou individual, não precisa de autorização. Quando você se sindicaliza, você está dispondo desse direito. Mas a associação, para entrar com MS individual ou MI individual, precisa da sua autorização. Já para ingressar com o coletivo, a associação não precisa. MS coletivo, associação não precisa. Entidades de classe nunca precisam. Portanto, preste atenção que isso cai pra caramba em concurso. Tô sentindo que você tá aí falando, pô, fiz uma prova que caiu isso. Vive caindo. Está na lei do mandado de segurança e na lei do mandado de injunção. Portanto, atenção. Perfeito. E, dessa forma, a gente falou aí sobre direito de reunião, associação, cooperativa, não é isso?
e a questão dos remédios constitucionais e as necessidades para você impetrar, remédio é impetrar e não propor, impetrar estes remédios. Eu quero tudo isso no cérebro de modo conectado. E a propriedade, que é o nosso próximo tópico, nós vamos estudar o Instituto da Propriedade, da Desapropriação. Lembrando que a propriedade, para você poder usufruir desse direito, existe uma condição. Para você poder usar a propriedade, você tem que dar a ela a função social. O que é função social, professora? O artigo 186 da Constituição Federal, 186 define o que é a função social. Gente, função social é cuidar, zelar, é ter um terreno e colocar o muro, é capinar, é dar utilidade, é não abandonar. Entendeu? É isso que é função social. Então, a propriedade vai do artigo 5º, inciso 22 a 29, onde nós vamos estudar a propriedade vista a olhos nus, né, que a gente chama da propriedade comum, material, e a propriedade imaterial, que é o direito de imagem, né, o direito autoral, e nós vamos estudar a propriedade. Ok, prof, e daí? E daí que, dentro desse direito de propriedade, nós iniciamos do artigo 5º, 22 a 29. Propriedade. Lembrando que, de cara, ele diz: todos têm direito à propriedade, mas a propriedade tem que atingir função social. A função social da propriedade rural está no artigo 186, o conceito, e o conceito da propriedade urbana está no plano diretor. E quem faz plano diretor é lei municipal. Então, na lei municipal, ele diz, dentro do perímetro urbano, o que é plano, o que é função social. Se você não dá a função social, você corre o risco, inclusive, de sofrer a desapropriação. Beleza, galera?